Olá pessoal, tudo bem? Edgar Sangali do canal Pensou, Programou e dando continuidade na nossa playlist de resolução de exercícios em C Sharp, vamos ao exercício 1136, Fórmula de Bhaskara. Bem, seguinte pessoal, o que esse exercício lhe pede? Que a gente tenha três entradas, ok? Cada uma delas seja um dos valores para a gente trabalhar com a fórmula. E basicamente as saídas seriam o R1 e o R2 com 5 casas decimais. Entretanto, eu tenho que ter uma condição. Ó. Caso não seja possível calcular a fórmula de Bhaskara, né, a equação de segundo grau, a gente vai ter que, no caso, criar essa mensagem: impossível calcular, ok? Então, assim, o que a gente tem que prestar atenção? Eu tenho casas após a vírgula, ok? Uma casa para a entrada e 5 na saída. E aqui as entradas estão todas na mesma linha, tá bom? Então, pessoal, como que isso aqui vai ficar dentro do Visual Studio Code? Eu já criei aqui o projeto, ok? E já importei os ícones que a gente vai estar utilizando. Agora, se você não lembra como faz isso, eu sugiro que retorne ao início da nossa playlist, pois lá eu ensino passo a passo de como que a gente faz essa criação e essa importação, tudo bem? E aqui dentro, no caso Visual Studio Code, a gente vai selecionar Program CS e aqui a gente vai começar a digitar o nosso código. Então, a gente já sabe que vai trabalhar com casas após a vírgula, logo sistema numérico americano, é o padrão americano. Então, o que a gente vai fazer? Importar a biblioteca Globalization. System. Desculpa, pessoal. Using system.globalization, ok? Ponto e vírgula. Daí, uma vez importada a biblioteca Globalization, pessoal, a gente vai criar o nosso array, que é responsável pela distribuição dos valores na mesma linha, a conversão deles de string para valor com casa decimal, tá bom? Para daí a gente declarar as variáveis. Então, como que isso aqui vai ficar? A gente vai digitar string, porque a linha é considerada uma string, tá, pessoal? Abre e fecha colchetes, ele vai dar o nome de valores. E ele vai ser igual ao quê? Console.readline, abre e fecha parênteses, ponto split. Abre parênteses, aspas simples, um espaço entre elas, ponto e vírgula. Aí a gente tem essa mensaginha de erro. Como que a gente elimina ela? A gente abre esse arquivo, URI 1036 csprod, e na opção Nullable a gente altera para Disable. Ok? Salva, volta aqui no programa, salva e o erro sumiu. Agora, o próximo passo, a gente vai estar inicializando as nossas variáveis que a gente vai estar utilizando, tá? Então, ó, elas vão ser A, B e C. Então, a gente vai digitar double A e ela é igual ao quê? A gente inicia como se fosse fazer a conversão. Double.parse. Entretanto, em vez de digitar console readline, uma vez que já fez isso, a gente chama a array valores, entre colchetes a posição dela, é posição 0, certo? E aí acaba aqui? Não, porque a gente vai pôr a vírgula, a gente tem que fazer a conversão no caso da cultura, pelo fato de a gente estar trabalhando com o sistema numérico americano. Então a gente vai digitar culture info ponto invariant culture ponto e vírgula. E esse comando que a gente fez, pessoal, a gente vai copiar, colar e só vai mudar os valores dele, tá? Então, ó, três linhas. Aqui a gente muda para B, aqui a gente muda para C, ok? E aqui vai ser 1 e 2, ok? Agora, pessoal, qual que é o próximo passo, tá? A gente vai criar o comando para calcular o delta, tá? Então, vai digitar assim, ó, double delta. E ele, como que é a fórmula do delta? É b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, vai digitar assim, ó, math.poll, ok? Aí aqui, a gente quer o b ao quadrado, então é b, 2, ok? Depois, menos 4 vezes a vezes c,
ok? Essa é a fórmula. Aí, ponto e vírgula, para assumir o errinho, beleza, está calculado o delta. Qual que é o próximo passo? Agora a gente tem que calcular os dois resultados de R, né? Então a gente vai dizer assim, ó, double R1. E como que é para a gente calcular o R? Não é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A? Então vai digitar aqui, ó, menos B mais. Aí no caso, como que é a fórmula da raiz quadrada? math.sqrt, ok? Abre parênteses, raiz quadrada do que? De delta. Então, ó, menos b mais raiz de delta, ok? E esse valor é dividido por 2 vezes a. Ok, pessoal? E a gente vai copiar esse comando e só vai mudar o símbolo para o R2. Então, ó, double R2, ok? E aqui, menos a raiz de delta. Tranquilo, pessoal? E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar condicional para assim ver se é possível fazer o cálculo ou não, e também criar os comandos de impressão em tela, tudo bem? Então a gente vai digitar bem assim, ó, if, ou seja, se o meu a ele for diferente de zero, ok? Diferente de zero, e se o meu delta for maior do que zero, aí o que a gente espera que o código faça? Console.writeLine, e a gente vai copiar do jeitinho que está aqui, ó. No caso, R1, no caso, espaço igual espaço, ok? Tudo isso aqui vai dentro das aspas duplas, concatenado com a nossa variável R1. Acabou aí? Não, pessoal, sabe por quê? Que nesse caso, agora esse R1 ele tem que ter as casas decimais dele, que seriam 5 casas, tá? Então a gente vai digitar ponto to string, ok? E aqui dentro ele vai digitar F5 para 5 casas, vírgula, e a questão da cultura por causa da pontuação. Culture info, ponto, invariant culture, ok? Ponto e vírgula. Daí a gente vai pular uma linha, vai copiar exatamente como está aqui, entretanto para pedir para imprimir o R2, tá, pessoal? Então a gente muda aqui para R2 e aqui para R2. E por fim, mais uma linha, console.read, para pular uma linha e dar quebra. Aí tudo bem, criou essa condição, não satisfez, a gente digita else, só que nesse caso não precisa condição, só abre aqui jogo de chaves direto e vai digitar console.writeLine, abre parênteses, abre aspas duplas, e aqui a gente digita impossível calcular, ok? Volta até aqui, cola, mais um enter, console.writeLine. Não, desculpa pessoal, console.read, ok? Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Pessoal, esse é o código, tá? Que a gente vai estar utilizando, então a gente vai salvar e a gente vai testar para ver se ele está funcionando. Mas antes disso, pessoal, consertar um pequeno errinho, tá? Eu tinha falado que aqui o delta tem que ser maior do que zero para imprimir, só que eu coloquei o símbolo de menor, tá vendo? Então aqui ó, a gente vai trocar o símbolo para maior, tá? Aí a gente vai salvar o código e agora sim a gente vai executar. Então, ó, Ctrl Shift, aspas simples, tá? Aí a gente vai digitar o que? .NET Run para inserir os valores. E quais são os primeiros? 10, 20.1 e 5.1. 10, 20.1, 5.1. E olha, R1 029788, 171212. Os dois negativos, então tá certinho. Depois vamos tentar executar mais uma vez. .NET Run, ok? 0,25. Então, ó, 0,25. Impossível calcular. Opa, tá certinho. Vamos tentar a condição de baixo. Então, ó, .NET Run.
10.3, 203, 10.3, 203 e 5.0. Menos 0,02466, menos 19,68408, certinho. E por fim, .NET Run 10, 3 e 5. 10, 3 e 5. Impossível calcular, impossível calcular. Então, pessoal, o código está certinho, tá? Então, antes de eu enviar ele para aprovação, se vocês gostaram do vídeo, como o código foi construído, se inscrevam no canal e pressionem o sininho que está localizado logo abaixo do vídeo para vocês serem notificados a cada vez que eu postar algo novo aqui, legal? E não se esqueçam de curtir o vídeo para me ajudar com o compartilhamento. Então, ó, a gente vai copiar até a declaração das variáveis, ok? Vai vir aqui no site e aqui, ó, mudar para C#, tá? Para quem precisa mudar. E nesse espaço de comentário a gente cola o código, volta e copia só essa linha aqui, ó. Ctrl C, vem até aqui, cola e envia para análise. E como vocês podem ver, pessoal, o código foi aceito, tá? Então, se vocês tiverem de qualquer dúvida de como que eu construí ele, ou quiser fazer qualquer comentário adicional, deixem aqui no vídeo e assim que eu visualizar, eu vou estar respondendo, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!